Facebook. Tá ok. Então vamos começar, pessoal. Vamos voltar aqui. Bom, sejam todas bem-vindas. Essa é a live Mães de Peito. Para quem é novo, para quem não me conhece, eu sou a Mirela Campos, eu sou nutricionista, sou consultora em amamentação. E na live de hoje o tema é sinistro, né? Que é como o bebê pode dormir melhor, não é? Uma das coisas que a gente mais tem dúvida no pós-parto, no puerpério, é saber como a gente faz aquele bebê dormir melhor. E às vezes a gente acaba usando alguns artifícios e atalhos que em primeiro momento parece ser benéfico, mas depois não é tão benéfico assim, né? Então hoje na live de hoje eu vou estar explicando para vocês como dentro, né, pensando um pouco nessa parte de consultoria em amamentação, nessa parte da amamentação com a nutrição, como a gente consegue linkar esses dois mundos e tentar fazer o bebê dormir melhor, né? Então só para pensar um pouquinho, né, quando a gente pensa no bebê dormir melhor, a gente pensa também na gente, como mãe, como mulher, porque ele dormindo melhor é onde a gente vai conseguir mais fácil adquirir a nossa vitalidade e efetivamente diminuir os choros após esse dia bem, né? Essa noite bem passada, essa noite bem dormida, né? Então, por isso, assim, para mim também sempre foi uma dificuldade no meu primeiro filho, de entender o processo de sono, de entender como eu poderia efetivamente estar ajudando ele nesse processo. E aí na segunda filha já foi melhor e foi quando eu comecei a me aprofundar nessa questão de maternidade, do que é nutrição, o que é a minha alimentação, o tipo de alimento que eu dava para ela, como isso poderia influenciar efetivamente a questão do sono dela. Então primeiro eu vou fazer só uma explanação assim básica de como a gente pode melhorar o sono do bebê. O que está relacionado à falta, o bebê ter falta de sono, né? Então tem muitas coisas. Falta de sono não, gente, porque o bebê ele sempre tem sono, tá? Isso é fisiológico do bebê, mas às vezes tem algumas nuances que fazem com que ele tenha dificuldade em agarrar no sono, né? Em participar daquele sono REM e não REM. E ele fica aquele sono muito leviano e que efetivamente ele não descansa. E isso pode atrapalhar todo o ciclo diário, noturno e assim os dias subsequentes. Então, o que pode atrapalhar a questão do sono? Primeira coisa são as cólicas, né? Então, o bebê lá pelos 3 meses, às vezes o bebê até um pouco mais, sofre um pouco com as dores de cólica, né? Eu não vou Ai, gente, não vou me aprofundar nesse assunto das cólicas. A gente vai ter uma live só falando sobre cólicas, mas eu tive essa dificuldade com a minha filha, com o reflexo gastrocólico, que assim que ela terminava de mamar, dava 10, 20 minutos, ela tinha vontade de evacuar. E às vezes depois que ela mamou, ela estava ainda ali com sono, já dormindo, e vinha aquela coliquinha, né, que é um reflexo gastrocólico e efetivamente despertava ela para evacuar. Então isso pode ser dos fatores que diminuem esse tempo de soneca. O refluxo, né, e o refluxo, gente, pensando que ele pode ser um refluxo tanto fisiológico quanto um refluxo patológico. A maioria dos bebês tem refluxo fisiológico, tá? Mesmo isso faz com que eles acordem, efetivamente percam aquele sono, aquela soneca. O efeito vulcânico, se você, a mãe, ainda não escutou ainda falar sobre o efeito vulcânico, né? A gente pode ter uma live também sobre isso. Quem está assistindo ao vivo ou quem está assistindo gravado, depois coloca nos comentários se quer falar sobre o efeito vulcânico, né? Que é aquele momento que o bebê passa o dia todo, né, brigando com sono, ele efetivamente não consegue dormir, chega no fim do dia, ele tá assim num nível de estresse tão grande que ele não consegue dormir por conta desse efeito cumulativo de cansaço e sono, tá? Tem também os saltos de desenvolvimento, né, que alguns meses, né, do bebê, no primeiro mês, terceiro mês, sexto mês, nono mês, aproximadamente ele tem os saltos dos desenvolvimentos.
que ele às vezes passa 1, 2 ou até 3 dias sem dormir adequadamente. Quando ocorre algum tipo de mudança no ambiente ou mudança na rotina desse bebê. Então comigo acontecia muito. Eu ia às vezes para casa, eu ia muitas vezes ou para casa da minha mãe ou para casa da minha sogra, e aí os meus filhos, né, desregulavam toda essa rotina. Quando eu voltava para casa, estava tudo desregulado de novo. Então o fato de ter mudado a rotina e mudado o ambiente com as pessoas que ele convivia, o cheiro da cama, da casa, o cheiro da comida, tudo isso interfere na segurança do bebê e pode interferir no processo de sono dele também. As associações do sono, né? Então às vezes o bebê associa chupeta, naninha, amamentação, associa isso com o sono. E quando ele perde aquele objeto, vamos generalizar, falar que é um objeto, quando ele perde aquele objeto, ele acaba despertando, acaba acordando. Então isso também pode atrapalhar a questão do sono, tá? Então esses fatores eu só passei rapidamente para a gente ter um gancho, né? Mas a gente vai efetivamente juntar isso com a minha área, que é a área da nutrição, e a gente vai falar por que o bebê não dorme quando ele tem fome, tá? Parece óbvio falar que o bebê não dorme porque ele tem fome, mas a gente vai destrinchar nesse momento o que significa fome para o bebê e por que isso atrapalha tanto o sono desse bebê, tá? Então assim, gente, só pra gente ter uma ideia, né? Quando a gente estuda sobre o processo da fome, e já vou abrir um parênteses aqui enorme, tá? Esqueça a ideia de que a fome é porque você talvez não tenha leite. Então vamos separar dois momentos aqui. Alguma das coisas que eu vou falar vai servir para todas as mães que amamentam e as mães que não amamentam. Mas eu vou focar muito na amamentação, que é o projeto que eu tenho, né? E a amamentação, ela efetivamente tem um fatorzinho a mais para ajudar nesse sono, tá? Então, quando a gente for falar de amamentação, né, de sono durante a amamentação, a gente vai dar um gancho nesse fatorzinho importante que a gente tem, tá bom? E aí, o que acontece? O que é a fome desse bebê, né? Então, o bebê, ele pode ter dois tipos de fome, efetivamente. O bebê pode ter a fome fisiológica, né? Que é aquela fome que o bebê sente de estômago vazio, né? É aquela fome, aquele estímulo endócrino, estímulo fisiológico, que é a fome. Então, eu preciso me nutrir, eu tô com fome, eu vou lá ao seio da minha mãe e me alimento, tá? Então, é a fome fisiológica, é a fome necessária para ele conseguir adquirir os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento, né? É aquela sucção de leite materno que é para esse fim. Nos primeiros 6 meses, que é exclusivamente preconizado pela Organização Mundial da Saúde, é preconizado o aleitamento materno exclusivo. Então, nesses primeiros 6 meses, a gente tem o bebê que vai se alimentar para crescer. E a gente tem um outro estímulo de fome, que é a nossa fome, que eu vou chamar de fome emocional, que inclusive acontece até conosco quando a gente é mais velho, né? Assim, na nossa idade, que a gente não é um bebê, tá? E como que vem essa sensação de fome? É por conta da sensação de segurança. Então, quando o bebê, ele precisa sentir mais segurança, quando ele tá com o emocional, embora pareça que não, mas o bebê, ele também fica irritado. Quando ele tá muito cansado, ele tá emocionalmente, né, com emoção ali muito à flor da pele, ele precisa atingir uma saciedade emocional. E o bebê se conecta muito com essa questão de saciedade no seio materno, de se alimentar, comer pela ansiedade, por aquele momento emocional de não conseguir dormir. Então, às vezes o bebê, ele vai procurar o seio materno, ele vai mamar por conta disso, para que ele possa atingir uma saciedade também emocional, tá? Então, a gente tem que ter essas duas coisas. Existe a saciedade fisiológica e existe a saciedade emocional. Ele vai procurar ali conforto, tá? E aí, nesse viés, como saber, então, se o sono dele é por falta de fome, né? A gente vai ter alguns
indícios de que esse bebê, ele tá com fome, né? Então, assim, vamos imaginar um cenário, tá? Você acabou de amamentar esse bebê, ele parece que caiu no sono, tá? Parece que ele caiu no sono. O que que acontece? Esse bebê, a hora que você vai efetivamente pôr ele no berço ou na cama, onde for, ele desperta muito facilmente. Ele fica lá 10 minutos e ele despertou, né? E aí, qual que é o nosso intuito? Primeiro, pensar que ele está com fome, né? E aí a gente tenta pôr ao seio materno novamente. A gente então tenta pôr no seio materno. Como que eu entendo se isso é fome ou não? Entendendo a pega desse bebê. Então, algumas coisas, fatores que eu vou falar agora, corrigindo isso, a gente consegue entender que esse bebê está bem alimentado. E lá no final, eu vou explicar para vocês que essa boa alimentação melhora o sono, inclusive o sono noturno. Essa dica que a gente vai chegar lá no final, tá? Então, quando você tem certeza que o bebê está com uma pega correta? Quando o bebê... Então, eu vou fazer de conta que eu comprei aquele, né, peito de crochê, mas ele ainda não chegou. Então, vamos imaginar que esse aqui é o seio materno, tá? Tá todo mundo vendo. E esse aqui é a boca do bebê. O bebê, aí a dica, gente, ó, presta atenção. Eu atendi até uma paciente esses dias, ela falou, meu Deus, mas ninguém me falou sobre isso. Então, vamos pensar que esse é o peito da mãe. Como que a gente faz a pega correta? Você vai pegar em C, vou até me virar aqui, ó. Você vai levantar esse bico pra cima. Então, você vai pegar bem longe da auréola, aqui, em C, e você vai levantar esse bico pra cima. E vai continuar segurando ali. Quando o bebê vem com a boquinha dele, você tem que colocar ele assim, você tem que encaixar o bebê assim, ó. Tá? E ele vai fechar. Não tenta colocar o bebê assim, ó. Quando o bebê é muito pequenininho, pode ser que ele não consiga entender essa relação, tá? Quando ele às vezes pega de frente, assim, quando você dá o peito, tenta... Na minha época, até minha consultora falou, você tem que enfiar o bico na boca do bebê, assim, né, meio que drasticamente. Às vezes ele não consegue pegar aquela última parte do seio, tá? Eu já vou explicar porque isso é importante. E ele começa pegando só aqui pequenininho. Então, melhorar a pega simples, né? Não sei se a Uli tá aí. Não tá. Simples, ó. Joga o bico pra cima. Pega o C, segura bem abaixo da auréola, gente. Não põe esse dedo indicador aqui muito próximo. Põe ele lá no fundo. Joga o bico pra cima e vem com o bebê com a boquinha aberta. Você vai fazer assim, ó. Embaixo e deixa ele abocanhar por cima. Tá? Porque aí eu consigo entender que ele tá sugando uma parte maior do seio. Por que isso é importante? Na ponta do seio, tá? E é por isso que tanta mãe acha que o bebê não dorme, porque não tem leite. E aí, quando ela dá a fórmula, a gente já vai falar sobre isso também, que é um atalho que a gente pode usar. Quando a gente dá a fórmula, você fala, nossa, mas agora o bebê dormiu, realmente era fome. Então, presta atenção nesse negócio. Quando o bebê tá mamando lá atrás, aqui atrás é o leite gordo. E aqui na frente, tá? É o leite água com água não, né? Água, lactose e proteína. Esse leite aqui, né? Ele não sustenta por muito tempo. Porque a gente sabe que carboidrato, se você come daqui meia hora, você tá com fome. Bebê, mesma coisa. Se ele só tomou o carboidrato, ele não vai conseguir pegar a gordura. Se ele fez uma pega errada, ele não consegue pegar lá no fundo, né? E aquela gordura que sai daqui, pra chegar até aqui, não sai. O bebê precisa massagear a glândula aqui com a boca para empurrar essa gordura para frente, tá? Então, precisa ter essa pega. Bico para cima, boca do bebê, de baixo para cima. Aí, gente, olha, é quase que difícil o bebê não conseguir pegar. Mesmo o bebê pequeno, mesmo que você tenha uma mama pequena, mesmo que você tenha um seio muito grande, o bebê consegue pegar assim facilmente e você para de sentir dor. Então é uma técnica muito... Na minha época não tinha, eu aprendi há pouco tempo e toda vez que eu uso, ela dá certo, tá? Então, primeira coisa, identificar se o bebê tá tendo essa pega efetiva. Aí sim, esse bebê vai acabar mamando aquela parte mais gorda do nosso leite,
com mais colesterol, isso vai gerar saciedade nele e vai fazer com que ele tire uma soneca maior, né? Outra coisa, o tempo de sucção. Por que eu falo isso? Meu primeiro filho, ele chegava no efeito vulcão muito fácil, porque ele tinha muita dificuldade para dormir. Eu não tinha essas informações naquela época, então assim, era difícil. Então o que a gente falava? Ele começava a sugar, dava 1, 2 minutos, esse bebê dormia. E aí eu achava que, nossa, dormiu, não tava com fome, não tava, né, dormiu. Quando eu colocava ele no berço, eu voltava ele acordava. Aí eu voltava ele pro seio, trocava ele de seio, punha ele pra mamar mais um pouco. Mas ele ainda tava com sono, então ele mamava lá 5 minutos, aquele mamar efetivo, que a gente vê, que a gente sente aquela pressão na mama, e aí ele dormia mais 20 minutos e acordava. Então, esse tempo de sucção, você tem que estar muito ciente. Você não precisa contar o tempo. Ah, mamou 20 minutos, já deu. Não é isso. Mas você tem que discernir se ele mamou pouco efetivamente ou se ele mamou muito efetivamente, tá? Se você sentiu aquela pressão de sucção, né, do bebê ali enquanto ele mamava, tá? Porque os bebês, eles podem ficar muito sonolentos ao seio materno. Né? E aí você tem que ter outras técnicas, que eu vou falar uma só, porque são várias, para tentar manter esse bebê acordado enquanto ele mama, para que ele realmente mame tudo que ele precisa, tá? Uma das técnicas é manter o bebê peladinho. Se você deixa ele peladinho, ele fica mais esperto, tá? E esperar, quando você for pegar o bebê, se ele tá meio sonolento ainda, deixa ele acordar bem, né? Não espera ele chorar. Então, é uma faixa de tempo muito sutil, tá? Você espera ele acordar bem, mas não deixa ele começar a chorar com muito choro. Quando você perceber que ele tá bem desperto, né? Aí você põe ele no seio de novo. Se você colocar ele meio sonolento, ele vai mamar mais 2 minutinhos e vai dormir. E aí você pensou que mamou tudo e não mamou, tá bom? Então, aí ele vai querer voltar ao seio de novo. Então, essa também é uma das coisas. Fica atenta ao tempo que ele faz a sucção efetiva, que você sente essa pressão, tá? Tem algumas mulheres, acho que a maioria, eu também senti aquele leite, né, queimar aqui pra descer, né? Você sabe que ele tá fazendo a sucção ali. Mesmo na sucção nutritiva, você sente. Mas quando o bebê tá fazendo aquela sucção efetiva lá, pegando aquela glândula lá do fim, ele tá sugando um leite bom e uma quantidade bem efetiva, para ele continuar a dormir, tá? Então, não é que o bebê mamou 2 minutos, parou e dormiu, e ele logo após acordou, você não tem leite, né? E a gente usa o artifício daí da fórmula. Não é, porque não deu tempo, ou ele não conseguiu chegar lá no fundo onde fica o leite gordo, tá? E também a gente precisa verificar a sua ingestão de líquido. Gente, isso é muito... vocês têm que ficar muito esperta com isso. Por quê? Vou contar a história da minha filha. Minha filha, quando ela era um pouquinho mais velha já, ela devia ter 1 ano. E ela mamava, às vezes, à noite, quando eu ia levar ela pra dormir. E no meio da mamada, ela falava, mãe, tô com sede. Eu achava aquilo estranho, né? Aí ela levantava, ela falava não, né, gente? Ela, né, água, água. E aí eu levantava, ela tomava água e ela voltava pra mamar. Por que isso acontece? Quando a sua quantidade de líquido no corpo, tá baixa, o que acontece com o seu leite materno? Você vai continuar produzindo leite materno do mesmo jeito que ele é. A composição dele vai ser a mesma. Mas se tiver menos água, é como se ele virasse um leite condensado, tá? Então, o sódio que ele tem fosse mais concentrado, a quantidade de açúcar que ele tem é mais concentrada, e isso pode dar sede. Então, vamos lá de novo. Você verificou, pega, tá boa, bebê mamou meia hora, era para ele estar capotado. Mas pode ser que ele não esteja capotado porque o leite foi tão concentrado, você estava com tão pouca água circulante no seu sangue, que o bebê não dormiu porque depois de um tempo ele teve sede. Então, a importância, além de você beber água para aumentar a produção de leite, para produzir a quantidade suficiente, você tem que lembrar que a água é importante também para diluir aquele leite, para não deixar ele tão concentrado, fazendo com que a criança tenha sede.
E aí ele acorda, nem é por fome, é por sede. E aí ele vai procurar o seio para isso, tá? Então, ficar bem atenta nessa questão de pega, que eu falei agora. Ficar atenta nessa questão de tempo de sucção efetiva, porque também existe a sucção não nutritiva, que é importante sim, mas não é para o assunto de hoje, que a gente está falando sobre sono. E aí, tem também essa questão da quantidade de líquidos, tá bom? Fica esperta nesses 3 fatores, que isso já vai ajudar a esse bebê efetivamente cair num sono, né? Um sonho, realmente é um sonho, num sono mais profundo, tá bom? E aí, assim, a longo prazo, como você pode medir, né? Se o bebê tá mamando o suficiente, né? Porque toda vez você volta ao peito, né? Então, só pra gente não ter essa ideia de que tá faltando leite, entenda que você consegue medir dentro da sua casa, em períodos curtos, né? De um dia pro outro, quanto de leite você está produzindo pela quantidade de xixi e cocô que esse bebê faz. E a longo prazo, toda vez que você vai no pediatra, ele mede, pesa e vê a circunferência cefálica. Esses são os indicativos principais de que o bebê está mamando uma quantidade boa. O que a gente quer? Que ele mame bem, mas não fique toda hora querendo mamar a cada 20 minutos. Para que isso não aconteça, para que ele pegue, engate num sono melhor, você tem que ter esses primeiros 3 fatores. Pega boa, tempo de sucção efetiva bom, né? E ingestão de líquido sua boa, tá bom? Então, esses são os primeiros fatores que eu quero que você sempre esteja observando quando o seu bebê está mamando. E aí, existem também algumas técnicas, gente, que eu fiz com a minha filha, tá? E eu achei que foi super importante. O meu filho, eu não sabia de nada disso, então eu nem, dá até dó, né? Eu tenho um pouco de culpa, sim, carrego um pouco dessa culpa, mas com o meu primeiro filho eu não consegui fazer nada disso. Na minha segunda filha, eu já estava mais esperta, né? Eu já tinha me estudado um pouco e já tinha lido. Então, assim, o que eu acho bacana de passar para vocês hoje, só sobre essa questão de fome, o que a gente pode estar fazendo para que esse bebê tenha uma noite de sono melhor, tá? Porque minha filha, chegou uma vez que eu cheguei a pedir, ai meu Deus, ela podia dormir até um pouco melhor de manhã e me deixar um pouco mais acordada à noite, né? Mas isso era uma coisa minha, por quê? Porque eu queria dar um pouco mais de atenção pro meu outro filho, que era pequeno ainda na época. Porque ela dormia muito bem à noite, né? Mas efetivamente de manhã ela não dormia tanto. Né? Eu tive que adotar algumas outras técnicas com ela para ela tirar sonecas grandes de manhã, depois até compartilho com vocês. Mas aí eu fui procurar o que eu podia estar fazendo. E aí eu descobri uma técnica que foi muito efetiva. Eu contava, aí eu olhava no relógio mesmo, e eu contava de 2 em 2 horas ela tinha que voltar a mamar. Então, vamos supor, por exemplo, ela acordava às 6 horas da manhã, geralmente 6h30, né? Aí ela mamava, 6h30 e voltava a dormir até umas 8h30. Deu 2 horas. Aí começava o dia agitado, né? Então, aí do 8h30 ela mamava, eu contava isso no relógio, gente. 10h30 ela mamava, mesmo que ela tivesse pegado em soneca, eu dava um jeito de acordar e colocá-la para mamar novamente. Então, ela mamava 6h30 da manhã, dava 8h30, não interessava o que estava acontecendo, ela mamava de novo. Chegava 10 horas, não interessava o que estava fazendo, 10h30, né? Ela mamava de novo a cada 2 horas do início da mamada, não do final da mamada. Ela começou a mamar 8h30, eu vou contar 2 horas. E eu ia amamentando ela a cada 2 horas. Lógico, isso quando ela era bebê recém-nascido, né, gente? Porque quando ela era mais grandinha, eu já não tinha, ela queria brincar, queria efetivamente fazer outras coisas. Então, ela mamava a cada 2 horas. Quando ia chegando à noite, eu também colocava ela, a gente ia para um quarto já mais escuro, entre 6h30, 7 horas, 7h30. Eu amamentava ela e aí ela meio que engatava no sono bom, né? Depois disso, mesmo ela dormindo, dependendo desse horário que ela engatou nesse sono bom, geralmente era 7h30, às vezes era 8, né? Mas variava bastante, porque nessa época eu também esqueci de fazer rotina. Até eu aprender que a rotina era extremamente importante.
E aí, quando ela engatou no sono, vamos supor que era 8, 10 horas, ela mesmo dormindo, eu colocava ela no peito. A gente chama isso de mamada dos deuses, tá? É como se eu quisesse meio que entupir essa menina de leite mesmo, né? Meio que entupir o bebê de leite. E aí, eu colocava ela para mamar de novo, e ela engatava mais ou menos de 5 a 6 horas corridos, né? Mas também ela ia dormir, eu ia correndo atrás de dormir, tá? Por quê? Qual que é a técnica por trás de você amamentar a cada 2 horas e dar a mamada dos deuses depois que o bebê dormiu, mesmo ele se mantendo sonolento? Porque existe um estudo que mostra que os bebês que são mais amamentados durante o dia, mais vezes, eles não têm sensação de fome à noite, tá? Então, quanto mais ele mama durante o dia, mais tempo à noite ele dorme. E isso tem uma explicação muito científica, que é por conta do melhor controle de produção e secreção de melatonina, que o bebê vai entrando no ciclo circadiano dele, vai entendendo que comer de manhã e dormir à noite, tá? Esse ciclo circadiano, essa produção de melatonina, tá bombando na comunidade científica sobre sono e cólica de bebê, tá? E a gente vai fazer uma outra live depois. Quem tá aqui depois escreve no comentário também. Quem tá assistindo gravado, escreve no comentário se quer saber sobre essa fome. Não estamos falando de falta de leite, estamos falando de fome porque o bebê precisa se sentir cheio, tá? E porque eu falei lá no começo que às vezes a gente pode usar esse atalho da fórmula, né, gente? O atalho da fórmula, o que acontece? Quando você dá, né, porque muita gente, né, dá fórmula, enfim, à noite para o bebê dormir. Por que o bebê dorme tão rápido com a fórmula e a gente vai achar que a gente não tem produção de leite? Por quê? Porque quando você dá a fórmula, você coloca ela na mamadeira, vou supor, tá? Que vai depender muito da idade do bebê. Você coloca 100 ml desse leite na mamadeira. Ele mama isso em 5 minutos. Muito rápido. O estômago dele enche de uma certa forma muito rápido, né? O bebê distende e aí ele fica com aquela... O que acontece, né? Então você distende o estômago, toda a circulação do sangue vai começar a se concentrar nesse estômago. Lembra a história de que a gente não pode entrar na piscina depois que almoça? Né? Que a mãe falava pra gente a vida inteira, a gente tava lá, né? Pode entrar agora, pode entrar agora. Eu tenho filhos e pergunto a mesma coisa. Já posso entrar? Já posso entrar? Já posso entrar? Por quê? Porque quando você enche o estômago muito rápido, que é quando a gente conta da questão da feijoada, né? Que o bebê come uma feijoada quando consome fórmula, porque a feijoada é gorda, então o corpo precisa canalizar energia para esse estômago, tá? Quando ele canaliza essa energia para esse estômago, falta até para o cérebro essa energia. E aí o bebê amolece. Ele dorme porque não tem energia para se manter acordado. Tem bebezinho, gente, eu não vou fazer esse olho porque ele tenta até levantar a pálpebra. Você vê que o bebê tenta levantar a pálpebra, mas ele não consegue. Por isso que às vezes a gente usa a fórmula, porque a gente derruba o bebê, tá? Derruba o bebê por esse motivo. Mas o que leva, quando você usa a fórmula, ela não estimula você a desenvolver o ciclo circadiano do bebê. Quando você amamenta o seio materno, no seio materno o leite carrega tanto os hormônios do dia, não vou entrar em detalhes porque é muito nome técnico, quanto os hormônios da noite. E você vai regulando esse ciclo circadiano do bebê muito mais fácil. Quando você começa a dar fórmula para ele, principalmente à noite, você inibe que ele receba o seu hormônio do sono. E aí ele vai poder dormir, porque ele está de barriga cheia. Mas quando esse bebê, aquela quantidade de fórmula não for mais tão saciante para ele, ele vai começar a fazer pequenos despertares noturnos e vai atrapalhar o sono dele e vai atrapalhar o seu sono, tá? Então, sempre ficar de olho nisso. Você pode dar fórmula se for a sua opção, mas entenda que dar a fórmula é um efeito mecânico, tá?
Eu vou contar pra vocês só essa historinha rápida, porque quando eu li um livro de antropologia, que muita gente já deve ter lido, que chama Homo Sapiens, né? Nesse livro é muito engraçado porque a gente sempre procura o que é da nossa área, né? E no começo do livro ele fala muito sobre esse desenvolvimento da alimentação. E aí o que ele conta? Que a gente saiu de Homo neandertais, né? Que eram vários tipos de civilizações, quando a gente descobriu o fogo, tá? Que a gente se tornou o Homo sapiens. O que tem a ver isso com o que eu tô falando? Só para vocês entenderem, tá? Antes de ter o advento do fogo, a gente se alimentava de carne crua. E a carne crua, ela demora um tempo gigantesco para ser digerido, tá? Porque a maceração, ela é dura, você tem que mastigar muito, né? Então o processo de digestão é muito grande. Então você precisava de um fluxo energético e sanguíneo nesse estômago muito grande. Ele relata até no livro que demorava 5 horas para você fazer digestão, de 5 a 7 horas para você fazer digestão de uma refeição. Quando acontece o advento do fogo, que aí os primatas começavam, né, a esquentar, a assar, a queimar aquela carne, a digestão era muito mais rápida, fazendo com que o desenvolvimento neurológico pudesse acontecer, e o nosso cérebro efetivamente foi aí que ele aumentou em tamanho e a gente evoluiu para seres pensantes, tá? O que eu quero relatar para vocês com isso? Que é através do alimento que sobra, né, advento para o cérebro conseguir produzir os neurotransmissores que ele precisa e fazer o desenvolvimento neurológico. Por isso, quando você dá fórmula e você derruba essa criança, você entende que essa conexão sistema nervoso, trato gastrointestinal, ela é muito fina. Porque aí quando você dá aquela quantidade de alimento rapidamente com a fórmula para ser digerida, ele é um alimento mais pesado, ele é introduzido rapidamente, você precisa de mais corrente sanguínea ali para digerir aquele alimento. Por isso que o bebê dorme mais rápido. Mas você não fez o desenvolvimento neurológico dele com o ciclo circadiano que ele vai precisar. Então tem muitos bebês que falam, não, dormiu super bem. Só que daí ele acorda 3 da manhã e esse bebê não quer voltar a dormir. Porque ele não tem melatonina ali circulando que fala para ele, hora de dormir. Tá? Então, cuidado com os atalhos. Os atalhos podem parecer bons no primeiro momento, mas a longo prazo ele não é um atalho bacana. Tá? Qual que é o atalho bacana? É você prestar atenção e estimular a saciedade desse bebê. Tem muita coisa para discorrer sobre esse assunto ainda. Muita, né? A gente pode falar em saciedade com o nível de leptina da mãe. A gente pode falar nessa saciedade com o nível de estresse da mãe. A gente pode falar nessa saciedade com o status de micronutrientes do corpo da mãe. A gente pode falar dessa saciedade, né, de conseguir o sono quando você aumenta a sua melatonina circulante. A gente pode falar de N coisas. Por isso eu quero que vocês me escrevam aqui se esse conteúdo está sendo bacana e se para vocês querem outros conteúdos que falem sobre sono, linkando essa parte nutricional, essa parte alimentar, tá? Então, assim, isso é o principal. Perceba, sacia esse bebê. Faça uma pega lá no fundo para ele mamar o gordo, né? Perceba o tempo de sucção. Verifique o tempo de sucção efetiva desse bebê, tá? Outra coisa, verifique a sua ingestão de água para que esse leite não fique hiperconcentrado e o bebê desperte por sede, né? Então você precisa ter um leite bom. E lá no final do dia, você pode introduzir a mamada dos deuses, né? Que é aquela mamada mesmo com o bebê dormindo, para ele dar uma esticada maior no sono. Os bebês maiorzinhos, né, os bebês menores, desculpa, você tem que amamentar, você deveria amamentar a cada 2 horas se você conseguir. E os bebês maiores, você tem que também fazer a cada 2 horas e tentar fazer essas mamadas com eles em locais, em ambientes tranquilos, para que ele mame efetivo e não se distraia com outras coisas, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu esqueci. Esqueci uma informação também.
falando dessa mamada, por isso que eu tenho que ter um negócio aqui, porque senão eu vou lembrando, vou falando, vou esquecendo e me perco. O que é importante você saber, né? Que o bebê tem que mamar, vamos supor, você amamentou, e o bebê dormiu no meio da mamada. Ele mamou 10 minutos e dormiu porque ele estava muito cansado, ele já estava a ponto de entrar no efeito vulcânico. Aí você colocou ele no berço, né, ou na cama para descansar, e ele acordou novamente. Não fique imaginando que você não tem leite. E você vai pôr esse bebê na mesma mama que ele acabou de mamar. Não troque esse bebê de mama tão já. Eu troco a mama, eu oriento a trocar a mama, né, a cada 2 horas, depois que ele esgotou toda aquela mama. Então, você volta ele para a mesma mama, porque ele vai ter que terminar de mamar aquele leite mais grosso. O que acontece muito, né? Você deu um seio, ele dormiu, você fala, putz, acordou depois de 20 minutos. Ah, é porque acho que tinha acabado, precisa mamar o outro lado, né? Até os 4 meses, gente, eu dava só um lado mesmo, né? Assim, toda vez que ficava nesse soninho picadinho, eu sempre dava só um lado e deixava o outro lado para daqui 2 horas, porque para que ela sugasse aquele leite gordo, né? Que eu queria que fizesse saciedade. E aí depois você troca de seio, porque senão ela vai mamar o leite, né? Posterior, que a gente fala, anterior, desculpa. O leite anterior, que é mais rico em proteínas e açúcar, que não dá tanta saciedade, e aí ela deixa de mamar aquele leite posterior, que tem mais gordura e sacia por mais tempo. Então, essa dica que eu esqueci, tá? Vamos recapitular só um pouquinho? Então, amamentar a cada 2 horas, tanto o bebê que é mais novinho, quanto o bebê que é mais velhinho, né? Vamos chamar tudo de bebê, porque o bebê mais novinho é mais fácil, mas o bebê mais velhinho, ele às vezes se distrai e você tem que ir puxando. Tenta amamentar num lugar mais calmo, né? Para que ele mame em grandes quantidades. Corrija, pega, põe o bico pra cima, pega de baixo pra cima, né? E pega aquele fundão da mama, tá? Tome água para esse leite não ficar concentrado e o bebê não acordar por sede. Amamente, se ele acordar muitas vezes nesses intervalos de 2 horas, vai dando o mesmo lado do seio, para que ele consiga mamar mais aquele leite gordo, tá bom? E pensa no tempo de sucção efetiva. A sucção não nutritiva, ela é extremamente importante. Você pode deixar lá o bebê na sucção não nutritiva quanto tempo você quiser, tá? Isso estimula a produção de mais leite. No momento que o bebê tem o salto de desenvolvimento, ele vai querer isso mesmo, não tem problema. Mas só presta atenção, né, no tempo de sucção nutritiva, que é aquela sucção que você sente aquela pressão do bebê, tá bom? Cuidado pro bebê também, se ele estiver muito cansado, para ele não dormir durante a mamada. Então, deixa ele bem disperso, bem acordado, para você poder amamentar. Não passa muito do tempo, não deixa ele muito choroso, porque isso também vai atrapalhar o sono dele, né, por conta de digestão. Vou falar isso em outra live, senão a gente ficaria aqui o dia inteiro só falando de estratégias para melhorar o sono do bebê, linkado a esse quesito de nutrição e amamentação, tá? Então, acho que esse foi o que eu tinha preparado para hoje, tá? Mas eu quero que vocês mostrem para mim e me mandem, né? Se vocês têm dúvidas, se vocês querem que eu me alongue, que eu explore mais fundo esse tema, porque tem muita coisa que ser explorada, aí eu vou cair lá no fundo mesmo, tá? Vou vasculhar e vocês vão chegar lá comigo para eu mostrar para vocês como é interessante você ver que o bebê, através de você, ele dorme melhor. E quando, gente, o bebê dorme melhor, inevitavelmente você fica melhor, a nossa vitalidade melhor e você diminui os choros, tanto seus quanto os do bebê. Por isso que eu tô aqui, eu quero levar essas informações para vocês e para qualquer outra mãe que vocês conheçam. Então, se vocês têm alguma amiga, gente, que tá passando por esse momento, eu acho que todo mundo que tem bebê pequeno passa por esse momento de dificuldade de sono, né? Manda esse vídeo para ela. Fala para ela comentar aqui se ela tem alguma outra dúvida com relação ao sono, que a gente tem como tratar. Tem como deixar esse pós-parto mais leve, tá bom?
Então, acho que hoje a mensagem é essa. Quem quiser ir lá no Telegram eu vou colocar uma tabelinha, né, de variação de tempo de sono. E vou dar mais uma aberturinha para vocês também falarem, tá? Vai lá no canal do Telegram, que tá no link da bio, aqui no Instagram, ou é só entrar no Telegram Mães de Peito, tá bom? Então, acho que essa foi a ideia hoje. Deixa eu ver quem tá aqui. Van, lógico, né, Van? Oi, Elida. Nossa, já tô pensando na Elida, é minha outra paciente. Tá bom? Gente, por enquanto é isso. Um beijão pra vocês. Ah, a gente se fala na live de sábado. Sábado tem uma live com um tema novo. Vou colocar aqui no Instagram também, vou divulgar. É uma live com o tema que chama Me Pratique, tá? Só vai nessa live quem quiser começar a praticar comigo as estratégias que a gente vai praticar uma por semana para você incluir na sua rotina alimentar diária e conseguir atingir uma alimentação tão boa, eficiente e consistente que consiga transformar o seu puerpério, né, pauerpério, num pós-parto com vitalidade e menos choros. Tá bom? Então, sábado também às 15 horas eu vou estar publicando, vou estar colocando essa mensagem do Me Pratique. Tá bom? Gente, por hoje é só. Beijo pra todo mundo, fico aguardando